Vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, para a gente dar continuidade às nossas reflexões a partir das parábolas de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de número 24 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Tenho certeza que você já leu muitas vezes esse texto. Talvez seja dos mais conhecidos textos bíblicos, passagens bíblicas. Todo mundo achou? Então vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, essa passagem, ela está dentro de um dos textos mais conhecidos, ou discursos mais conhecidos de Jesus, que é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E vocês notaram que ao fim das palavras de Jesus, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Dentre alguns títulos que Jesus recebeu, designações que foram atribuídas a Jesus, uma delas era de mestre. Jesus era mestre. Jesus era alguém habilidoso para ensinar. Jesus era alguém sábio para ensinar. Jesus conseguia falar com muita clareza. Jesus conseguia alcançar o coração das pessoas de uma maneira muito impactante através do ensino. Então as pessoas constantemente elas reconheciam isso. Olha como ele fala, como acabamos de ler. Olha como é o ensino dele. Há um momento em que Jesus, mais do que usar discurso, o discurso dele vem acompanhado de uma ilustração encarnada. Quando, por exemplo, ao lavar os pés dos seus discípulos, os discípulos olham para aquilo, se sentem constrangidos, e aqui no melhor sentido da palavra constrangimento, eles olham e chegam à conclusão de que eles não podem ser nada diferente daquilo, porque quem está propondo é alguém que faz, que ensina fazendo, e eles vão dizer, é mestre, Senhor é o nosso mestre, e Jesus vai dizer, de fato, vocês me chamam de mestre com razão, e eu sou, e se sou, vocês devem fazer tudo o que eu faço, colocar em prática tudo o que vocês me veem viver, experimentar, ensinar. E aqui nesse texto, Jesus está na conclusão, no fechamento de uma mensagem, de um sermão. E ao fim dessa mensagem, ele vai dizer que é importante que todos, mais do que estar atento àquilo que foi dito, vocês precisam praticar aquilo que eu acabei de ensinar. Jesus ensina um monte de coisas nesse sermão. A ética do reino de Deus, alguns vão dizer que se nós tivéssemos apenas esse trecho
da Bíblia. Somente o Sermão do Monte, isso já seria suficiente para me ensinar tudo a respeito do reino de Deus. Porque a ética do reino está lá. O modo como os cidadãos do reino de Deus devem viver está ali. O modo como Jesus ensina, deixa claro que Deus quer ensinar de maneira muito impactante através do uso, por exemplo, de contrastes. Jesus faz uso de contrastes. Ele vai falar, por exemplo, que nesse mesmo sermão, olha, vocês não devem imitar as obras dos religiosos. Vocês podem até viver o que eles propõem, enquanto os mandamentos, as leis, mas eles vivem feio. Vocês devem ser sal da terra, luz do mundo. Ele vai fazendo esses contrapontos, apresentando esses contrastes e dizendo que é o reino de Deus. A gente já viu aqui como Jesus ensinou a forma correta de se aproximar de Deus, quando ele ilustra essa ideia através da parábola do fariseu e do publicano. Mais um contraste. Um vai todo altivo, cheio de orgulho, prepotente para o mesmo lugar que o outro. Eles vão para o templo. Um vai dizendo, eu sou bom, e o outro vai dizendo, eu sou pecador. Então, outro contraste. E aqui Jesus vai usar mais um desses contrastes. Ele vai falar sobre dois fundamentos, bem como ele utiliza a figura de dois homens que constroem uma casa, e a gente vai ver ao longo dessa mensagem que a questão não é necessariamente se você constrói algo ou não, porque todos nós construímos coisas. A questão é a forma, de que maneira. De que maneira você constrói a vida. E aí, Jesus vai apresentar aqui algumas lições que eu acho que, se a gente definitivamente ouvir e praticar, isso vai ser de muito benefício para você, e isso também terá muito benefício para aqueles que cercam você, aqueles com quem você se relaciona. Então, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para esse fato. Você já percebeu que você está construindo muita coisa ao longo da sua existência? A vida que você tem, ela é resultado de uma construção. Você faz escolhas. Você, por exemplo, escolhe que carreira você quer seguir. Você escolheu com quem você quis casar. Você escolhe quem vai entrar na tua vida. Não tem aquelas pessoas que você permite que estejam mais próximas de você. São amizades, pessoas que você carrega no coração para toda a vida. Você idealiza sonhos, você constrói coisas. Então, o tempo todo você está construindo coisas. Mas a questão é de que maneira que essa construção se dá. Jesus apresenta aqui dois homens que decidem fazer obra semelhante, uma casa, que decidem colocar a mão na massa e construir suas casas. Eu sei que nesse contexto a ideia das casas é um pouco diferente daquilo que a gente tem no nosso imaginário hoje do que é casa. Naquele tempo, paredes eram paredes quase como se fosse paredes de, vocês devem conhecer, né? Pau a pique, aquela coisa muito frágil, telhado de palha, construíam muito próximos às vezes em lugares que tinham riachos, rios, porque também era uma forma de estar mais próximo ali da provisão da água. Então, a casa era frágil,
Aqui Jesus tem aquela coisa do imaginário do camponês. E à medida que as circunstâncias, o tempo, as mudanças climáticas ocorriam, isso podia significar problema. Ao mesmo tempo que era bom o rio estar cheio, isso podia significar problema. Uma casa frágil podia estar de maneira mais vulnerável, as famílias ali estariam mais vulneráveis porque a água podia dar contra aquilo e derrubar. E aí Jesus, para quem ele fala, ele está ali no primeiro momento, está todo mundo entendendo muito bem onde Jesus quer chegar. Ele está dizendo que não basta construir, tem que construir da maneira correta. Não basta construir nada no sentido de olhar só para aquilo que os olhos podem ver. Já teve aquela impressão? Você passa diante de uma casa bonita, aí o que te chama a atenção é a cor da casa, aquela janela, o modelo da casa. É uma casa colonial. Não, é uma casa de campo. Existem características, de casas para determinados lugares, enfim, em determinadas situações e tal, épocas. Então, às vezes, a gente fica muito impressionado com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas o que Jesus está dizendo é que faz diferença de verdade é aquilo que o teu olho não está alcançando. Não é necessariamente a cor da casa, mas é o fundamento, é o alicerce, é a base. É ali onde você vai erguer a casa. Então Jesus está dizendo isso para o seu público, para as pessoas ali, para a multidão. Ele está dizendo: olha, vocês precisam aprender a construir a vida à luz de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês precisam dar valor àquilo que talvez ninguém perceba aos olhos, não salta aos olhos, mas é muito importante. Por quê? Porque vai chegar um momento para a casa que está bem construída, que tem uma boa base, e para a casa que não tem um bom alicerce, vai ter dia de sol quente, vai ter dia de céu azul, vai ter dia de brisa, mas também vai ter dia de tempestade. Quando esse dia chegar, é aí que a gente vai ver a diferença. É aí que nós vamos perceber de que maneira nós estamos construindo a nossa existência. É isso que Jesus está falando para as multidões. E aí ele conta essa história, que 2 homens decidiram construir suas casas. E ele frisa que um agiu de maneira prudente. Ele foi sábio. Ele não foi apressado. Ele não foi negligente. Ele decidiu fazer o negócio da maneira certa. Deu mais trabalho, provavelmente. Quem aqui já teve que fazer algum tipo de obra, sabe que para ficar bom dá mais trabalho, exige mais de você, te cansa mais, não é isso? Quer fazer rápido, faz mais, talvez daqui 1 ano tenha que ser refeito, ou até menos, dependendo do que seja. E aí Jesus diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, ele será semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Edificar a nossa existência sobre a rocha que é Jesus dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho porque você não vai necessariamente erguer a sua vida a partir dos seus achismos, dá trabalho. É a partir de uma ideia, às vezes, de negar a si mesmo, dá trabalho. De priorizar vontades que não necessariamente são os seus desejos pessoais, dá trabalho. Porque no fundo, o que vai fazer diferença nesse trabalho
é ter como base a segurança para essa construção. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, e não somente ouve, mas pratica a palavra de Deus, certamente vai construir uma vida mais segura. Certamente, no dia que o céu ficar nublado e começar a dar aqueles sinais de que a água vai cair forte, por mais medo que aquilo coloque sobre você, como nos últimos dias a gente experimentou por aí, né? Ventos fortes e tal, mas como você sabe que toda a sua vida está sendo construída, tendo Jesus como a rocha, a pedra fundamental da sua vida, você está seguro. Você está seguro. E porque você está fazendo da maneira como Jesus recomenda, Jesus vai dizer, você é sábio. Você é prudente. Não é que você é esperto. Às vezes a ideia da esperteza passa por essa situação de literalmente tentar fazer para fazer mais rápido, burlar situações, pular determinadas fases da construção, e aí chega lá na frente, em algum momento isso pode cobrar, e cobrar muito caro, a sua existência. Então Jesus está dizendo, todo aquele que ouve minha palavra, ou as minhas palavras, e aqui aquelas palavras diretamente que ele estava anunciando, e de uma forma mais ampla, aplicando aqui para a gente diretamente, as palavras que ele anunciou, ou toda e qualquer palavra que sai da boca de Deus, toda a Bíblia precisa ser experimentada com os ouvidos, com o coração e na prática, no caminhar, no viver, no encarnar essa palavra. Quem constrói a vida à luz da palavra de Deus, constrói com maior segurança, constrói de maneira inteligente, constrói de maneira racional, faz sentido, constrói de maneira que constrói para que experimente preservação, porque um dia os ventos vão dar contra essa casa, contra essa construção chamada vida. Eles vão dar por causa de uma enfermidade, eles vão dar com a falta de recursos, porque você, diante de uma crise econômica, você vai experimentar o desemprego. Isso pode acontecer. Isso acontece o tempo todo. E aí a gente vai ver do que cada um é feito, ou como cada vida é construída, justamente nesses momentos de tempestades que vão chegar. Vocês sabem, todo mundo que está aqui já tem idade suficiente, já viveu o suficiente para entender que a vida não é um mar de rosas. Que a vida não é sempre céu de brigadeiro. E aí Jesus está dizendo, se você decidir construir a vida à luz da minha palavra, o dia que você experimentar o dia mau, isso vai fazer toda a diferença. E aí tem que chamar a sua atenção para o seguinte fato: quando o céu está azul, está tudo bom, parece que está tudo no lugar. Não é? A gente nem liga muito para o fundamento. Não, está tudo bem. Afinal de contas, a gente vive como se sempre a gente fosse experimentar a mesma circunstância favorável de um momento da vida. É assim que a gente costuma pensar, na maioria das vezes. E aí Jesus diz que cuidado, porque se você não ouve minhas palavras, você pode experimentar um outro tipo de coisa. Versículo de número 26. Todo aquele que ouve, melhor dizendo, minhas palavras e não põe em prática, não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edifica sua casa sobre areia. Jesus está aqui, digamos, classificando
dois tipos dividindo a humanidade em dois tipos aqui. Às vezes a gente divide com mais variações, né? Tem aquele que é a classe tal, tem aquele que é rico, tem aquele que é pobre, tem aquele que é isso, tem aquilo que é aquilo. Jesus está dividindo aqui em dois apenas. Só tem o sábio e o insensato. Só tem o prudente e o imprudente. E o que define isso é o jeito como cada um decide construir. Todo aquele que ouve e não põe em prática essas palavras vai ser comparado a esse homem insensato. Primeiro, o homem sensato construiu bem, fez da maneira correta. Segundo, o homem insensato construiu mal, teve pressa, pulou fase, se adiantou, construiu em cima de um lugar que não oferece segurança nenhuma. Por que a vida de muita gente parece areia, está sendo construído sobre areia movediça? Porque é imprudente. Ele sabe que está fazendo a escolha errada. Ele sabe que está tomando a decisão equivocada, mas ele paga para ver. Ele paga para ver. E aí a chuva cai, os rios enchem, os ventos sopram, batem com força contra a existência dele, e grande é a sua queda. Não é que ele vai descobrir aquilo no momento que a casa, literalmente, como diz, a casa caiu. Ele sabe que está construindo e está sujeito a qualquer momento experimentar ruína. Ele sabe que esse momento vai chegar. Só que ele vive isso como se não fosse chegar. Inclusive dizendo, Deus é bom e misericordioso. Aleluia. Inclusive dizendo isso. E Jesus está dizendo, você não entendeu. Embora ele seja misericordioso. Ele está dizendo, não é por aí o princípio, nesse caso, nesse contexto aqui, o princípio é outro. O princípio é, ouve e pratica, e conta com a misericórdia. Ouve e faz o que tem que ser feito, e conta com o favor de Deus. O problema é que muitas vezes a gente quer que o Senhor abençoe a nossa construção dizendo não para aquilo que Ele está dizendo. Faça assim, viva assim, caminhe nessa direção. Escolha com discernimento, escolha com sabedoria. Senhor, me abençoa, mas a minha escolha, a minha decisão, eu estou convicto de que construir sobre areia é a melhor coisa do mundo. Eu ganho tempo. Eu chego mais rápido. O problema é que você corre o risco de não ir muito longe. E essa ruína, essa queda, se tornar fatal. Então, toda construção, ela precisa de uma boa base. Ela precisa de um lugar sólido. Ninguém edifica nada sem seguro, se não tiver uma boa base. Vocês lembram, talvez vocês aqui dessa região, vão se recordar aqui do Palace. Lembra do caso do Palace? Eu morava a 500 metros lá. Uhum. A gente teve que sair, ficamos 3 dias fora para a defesa civil interditou tudo. A gente acompanhou de perto, que era uma desgraça. Pois é. Afetou diretamente as pessoas de lá, diretamente as pessoas do entorno, afetou de maneira, acho que eram 1 e o 2, né? Eram dois, afeta até hoje. Tem gente que não conseguiu se reerguer dessa tragédia, né? E aí a gente está falando de perdas materiais, mas também assim de perdas, vidas, né?
Por quê? Porque alguém decidiu construir de maneira imprudente. Porque alguém decidiu, enfim, fazer de qualquer jeito. Não sei, teve alguma... Eu nem sei se houve comprovação disso. Foi uma mistura, uma parte era areia devida, outra era areia que estava contaminada de sais. Pois é. Sais minerais. A sugestão é que estava pegando na praia essa areia. E aí quando você mistura com o cimento ele é responsável pela compressão. Mas a força cisalhante, que é 90 graus, não é o cimento que segura o ferro. É. Quando você abraça o ferro com uma areia que tem sal, você faz uma reação química que transfere elétrons de um lado para o outro. Ou seja, o ferro foi corroído de dentro para fora. Aí quando o vento começou a bater, o ferro Começou a movimentar. É. Pois é. Então, o que o Sérgio está acabando de dizer, será que quem estava lá envolvido não sabia? Claro que sabia, esse é um princípio, né, básico, né, da área. Mas o que está por detrás muitas vezes desse tipo de ação? A coisa de fazer mais rápido para lucrar mais, pega dali, ganhar mais e tal, sem se importar com as consequências daquilo. O que vale é o momento, mas o que Jesus está dizendo é que quem constrói a sua vida, a sua existência, tendo como fundamento Ele, que é a própria rocha, a sua própria palavra, não constrói só para agora, só para o momento, constrói para sempre. Constrói para sempre. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de ideia, porque não são poucas as vezes que a gente quer construir sem essa perspectiva de para sempre. Se você é discípulo de Jesus, tudo o que você fizer na vida tem que ter essa ideia de que é para sempre. Mas não para sempre, para o agora, mas é que você constrói a partir das palavras do eterno, de um fundamento que é eterno. É assim que a gente precisa pensar. Porque se for de maneira contrária, se tenta viver de maneira contrária, a chance da gente ser tragado pela areia movediça é muito grande. Mas você, na hora de construir, é ali antes de levantar as paredes, antes de colocar o teu sonho imponente de pé, esteja atento sobre o que você constrói. Esteja atento para a maneira como você constrói. Só existem dois tipos de construtor. Ou você é sábio ou você é imprudente. Eu digo aqui à luz do texto. Ou você faz a coisa de maneira pensada, segura, intencional, ou seja, ouviu o que Jesus disse, pratico aquilo que Ele está ensinando, segurança para mim. Ignoro o que Jesus disse, deixo de viver o que Ele está propondo, a chance de ruína existe. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E as diferenças entre o que ou como cada um constrói só vão aparecer no momento da tempestade. Só no momento da tempestade. Ali é que a gente vai ver do que a vida de cada um, ou sobre o que a vida de cada um está erguida. Então, não é a cor de uma casa, para efeito de ilustração, embora possa torná-la muito bela, mas não é isso o que faz toda a diferença. Não é o modelo da casa, é o fundamento. É ali onde ninguém sabe necessariamente, só quem cavou fundo, só quem suou muito, só quem batalhou muito, demorou muito e cavou o mais fundo que ele podia para que ali pudesse erguer a sua vida. Só ele sabe o que tem ali. E às vezes a gente fica preocupado
em ter que dar satisfação para as pessoas no sentido de tem que fazer as coisas assim, não deixa passar isso, deixa passar aquilo, caminha por aqui, vai por ali, toma um atalho. É perigoso. É perigoso porque tudo que é construído na base do jeitinho, na hora que cair, na hora que desabar, na hora que o vento e a cheia dos rios derem ali contra aquela construção, a queda é fatal. Então, nessa manhã, o que Jesus quer ensinar para a gente aqui é que a nossa existência precisa ter Jesus, a sua própria palavra, como fundamento, como a base para a nossa vida. A única maneira da gente permanecer de pé diante das tempestades que volta e meia se levantam contra a nossa vida, porque é da natureza da vida, é assim. A única forma de permanecer de pé é ouvindo tudo o que Jesus tem a dizer, e não somente ouvindo, é praticando suas palavras. Se você fizer isso, as palavras do próprio Jesus, é assim que ele há de reconhecer cada um que ouve e pratica sua palavra, como um homem que constrói e constrói sabiamente. Que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão de construir à luz, não da nossa sabedoria, mas da sabedoria do próprio Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine como bom mestre, como mestre excelente que o Senhor é, como mestre habilidoso que o Senhor é, que o Senhor nos convença de que a vida pensada por Ti, a vida desejada por Ti, para todos nós, passa pela ideia do Senhor ser o fundamento da nossa existência, Senhor. Nos livre, Senhor, de iniciativas tolas, imprudentes, loucas, de tentar construir a nossa existência não tendo o Senhor como a base da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e não apenas ter pela Tua palavra certa simpatia, principalmente naquilo que parece ser conveniente, parece ser oportuno para viver, mas ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor, mesmo quando é difícil, mesmo quando é complicado colocar em prática as Tuas palavras. Que a gente se lembre o tempo todo, Senhor, que é necessário para o nosso bem, para a nossa segurança, para o bem da nossa igreja, para o bem do nosso país, para o bem das nossas famílias, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, vivermos como gente que ouve e pratica a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor ajude a cada um em meio às suas dificuldades. Certamente, Senhor, temos aqui nessa manhã cada um necessitando da Tua orientação, da Tua sabedoria, para aplicar naquela área da vida em que ele reconhece que não tem sido sábio, que tem sido imprudente, que tem negligenciado. Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Coopera conosco, tem misericórdia de nós, para que naquele dia em que a tempestade se levantar, o vento soprar, os rios se encherem, derem contra a nossa casa, contra a nossa vida, Senhor, porque decidimos ouvir o Senhor e praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, independente da circunstância, o Senhor nos garante de pé. Ajuda-nos para o nosso bem e para Teu louvor, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.